Lucas 14, a partir do verso 25, diz assim: certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus, e ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. E se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. E aí todos os que o virem o que aconteceu, vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater contra outro que vem com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, deixa de ser sal. É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra, nem para um monte de esterco. Se vocês têm ouvidos para ouvirem, então ouçam. Pai querido, em nome de Jesus que eu te peço, abre o nosso ouvido, abre a nossa mente e abre o nosso coração para que a tua palavra seja colocada em nós. É aquilo que pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus saiu da casa de um fariseu, diz a Bíblia, e foi em direção a Jerusalém, e ele foi seguido por uma grande multidão, mas ele não se impressionou com o entusiasmo da multidão que o seguia, porque ele sabia que a maioria não estava nem um pouco interessada em firmar compromissos espirituais com ele. Alguns estavam curiosos para ver o milagre que talvez acontecesse no meio do caminho, ou quem sabe os milagres que aconteceriam. Outros ficaram sabendo que Jesus havia alimentado uma multidão, multiplicando pães e peixes, e eles talvez quisessem ver como é que era esse negócio de multiplicar pão e peixe. Alguns esperavam que ele depusesse o governo romano e estabelecesse o reino prometido de Davi, então estavam ali para dizer: bom, se isso acontecer, eu estou pronto aqui para assumir um lugar no novo estado. Outros ainda estavam só acompanhando Jesus porque eles eram antagonistas ferrenhos e procuravam um meio de prendê-lo. E por isso ficavam prestando muita atenção nos detalhes das suas palavras para ver se podiam acusá-lo de alguma coisa. Mas alguns dentre aqueles que estavam no meio da multidão eram aqueles que desejavam viver um compromisso de fé e experimentar algo do Evangelho que Jesus ensinava. E Jesus então falou ao coração de todos, identificando o que havia no coração de cada um. Porque para Jesus não interessa ter uma multidão de apreciadores. Para Jesus interessa ter verdadeiros discípulos. Não interessa ter uma multidão de apreciadores. Jesus quer discípulos. Por isso ele pregou um sermão, esse sermão aqui,
com o objetivo de confrontar a multidão e pedindo uma decisão comprometida com o discipulado, ser discípulo de Jesus. Ele procurava no meio da multidão os verdadeiros discípulos, aqueles que estavam dispostos a pagar o preço de um compromisso com Ele. Porque a mesma multidão que um dia aplaude é aquela que grita: crucifica-o, no dia seguinte. Mas os discípulos são aqueles que permanecem ao pé da cruz. Por isso o termo discípulo é tão importante na Bíblia. Ele aparece no Novo Testamento 257 vezes. Porque Jesus não quer assistentes, Jesus não quer pessoas que admiram, Jesus não quer pessoas apenas que aplaudam, Jesus não quer apenas pessoas que marchem, Jesus quer discípulos. E quando eu olho para esse texto, eu vou descobrir quais são as condições para que alguém seja um discípulo de Jesus, porque Jesus colocou o padrão bem alto. Por isso que as parábolas que Jesus ensinou sobre andar com Ele, especialmente uma dos dois caminhos, é tão séria. Ele diz assim que existe um caminho largo, não é? Que tem todo mundo marchando lá. Mas o final desse caminho largo, o que é? Você sabe o que está escrito na Bíblia? O final é a perdição. Mas existe um caminho estreito e apertado, mas que o final dele é a vida eterna. Existe uma porta muito grande e existe uma porta pequenininha, que você tem que se encurvar quase para passar. E esse caminho estreito e essa porta é o caminho do discipulado. Então, quais são as condições que a Bíblia apresenta? Eu vou começar a falar sobre isso hoje de manhã, eu vou concluir hoje à noite. A primeira condição se encontra no versículo 26, diz assim: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. O que significa esse versículo? Ele diz assim: olha, o caminho do discipulado tem um preço, é que você ame Jesus acima de tudo e de todos. Primeira condição do discipulado: amar Jesus acima de tudo e de todos. O que Jesus estava falando não era algo novo para o judeu. Jesus está colocando um estandarte muito alto. Não, esse já estava no Velho Testamento. Pois ele sabia que amar a Deus sobre todas as coisas era o princípio fundamental da fé. Olha só o que um dia perguntaram para Jesus, que se encontra em Marcos capítulo 12, verso 28, diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E respondeu Jesus: o primeiro é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Agora o que Jesus estava fazendo era aplicar o conceito antigo à realidade prática da vida. Para ser discípulo de Jesus, servo de Deus nesta terra, você precisa amar Jesus, a ponto de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, acima de todos os outros amores do seu coração. Jesus tem que ser maior que o teu carro, porque tem gente que ama carro, né? Eu já vi.
né? O meu sogro era um que amava carro. Você queria ver o meu sogro ficar bravo, é comer alguma coisa dentro do carro. Ele ficava bravo, porque para mim carro é máquina de serviço, né? Para ele não, né? Complicado. O problema não é comer no carro. É que às vezes a gente não tem coragem de colocar um carro nosso num trabalho missionário, porque a estrada é de terra. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que amar Jesus mais do que a tua profissão. Você tem que amar Jesus mais do que a tua família. Parece que Jesus está dizendo para a gente não amar a família. Não. É que se eu não amar Jesus acima de tudo, eu não vou ser um bom pai, eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ser um bom filho, porque os valores que vão me ensinar a viver dentro da família vêm de Jesus. E em alguns momentos eu vou ter que engolir a minha raiva, vou ter que perdoar, vou ter que dar face a bater outra vez, porque eu amo mais Jesus. Como é que isso funciona? Toda vez que a vontade de Deus para a sua vida entrar em rota de colisão com a vontade dos seus queridos, então nós precisamos dar preferência ao Senhor, mesmo que isto redunde em perda para nós mesmos. Se por causa da nossa fé nos vemos concitados a negar a Cristo, ou a ser negados e despedidos pelos nossos familiares, como ocorria nos tempos do cristianismo primitivo, e continua ocorrendo até hoje em muitos lugares, nós devemos optar por perder o afeto e a companhia deles, antes de perder o favor de Deus e a comunhão com Jesus. Muitos de vocês estavam aqui quando Miguel Zuger deu o testemunho de um rapaz que ele tinha evangelizado, que se converteu lá na Palestina, e que contou para sua família que ele agora era um cristão, não era mais muçulmano. E isso virou uma guerra de família, guerra literal. E num casamento de família, um primo veio e o matou na festa de casamento. Eu não estou falando de uma coisa que não está acontecendo em vários lugares desse mundo ainda, mas que continua acontecendo de maneiras diferentes, hoje aqui no Brasil, na minha casa e na tua casa, onde os confrontos do nosso dia a dia nos colocam diante de realidades, de amar Jesus e fazer do jeito de Deus, e cumprir a vontade de Deus na nossa vida, num mundo corrupto, em seguir os nossos negócios do jeito de Deus, mesmo quando alguns parecem que ficam ricos tão rápido, e a gente está passando por luta e por necessidade, porque eu amo Jesus em primeiro lugar. Porque, queridos, não é possível construir de modo diferente, construir de uma maneira intensa, construir de uma maneira boa a família, a cidade, a sociedade, se a gente não tiver coragem de ser discípulo de Jesus. A palavra de Deus é radical. Ela não é água com açúcar, porque a água com açúcar não vai resolver doença nenhuma, enfermidade alguma, que está no meio da família, que está no meio da cidade. O que vai mudar é quando a gente tem compromisso sério com o Senhor. Por isso ele olhou para aquela multidão e não teve nenhum temor que muitos fossem embora, porque somente a multidão não vai resolver nada se Jesus não for o Senhor da nossa vida. A Bíblia está dizendo que se você se envergonha de confessar a Cristo, ou de se posicionar nos valores cristãos,
pelo temor de ser criticado por um amigo ou perder um cliente, então certamente Jesus pensará que você ama mais o amigo ou o cliente do que o seu Senhor que morreu por você na cruz do Calvário. Talvez essa seja a grande questão dos dias de hoje. Muitos não conseguem compreender os nossos valores e posicionamentos. Alguns nos acham radicais, e de fato somos, pois o preço do discipulado sempre foi e sempre será colocar Jesus em primeiro lugar, amá-lo sobre todas as coisas. Menos do que isto é parte da multidão de simpatizantes, mas nunca um discípulo de Jesus. É por isso que para viver a vida cristã, você tem que ter compromisso. O que significa receber Jesus como Senhor e Salvador da vida? É muito mais do que você levantar a mão num templo, de você receber uma oração, de você fazer parte de uma agremiação religiosa A ou B. É um dia você entender que você não é mais dono da tua vida, que você colocou Jesus como Senhor absoluto da tua vida, e que tudo quanto Ele fez por você é algo tão precioso, tão grandioso, tão maravilhoso, que você vai aprender a amá-lo dia após dia, e dia após dia você vai entrar em confrontos, onde você vai ter que colocá-lo em primeiro lugar, e Ele vai ser o Senhor da tua vida, dos teus sonhos, dos teus projetos, o Senhor do teu modo de viver, o Senhor do teu modo de vestir, o Senhor do teu modo de falar, o Senhor do teu modo de negociar, o Senhor do teu modo de ser marido, de ser esposa, porque agora não interessa o que você imaginava, mas agora interessa o que Deus quer para você. E esse é o princípio do discipulado. A gente está vivendo um tempo em que falar em ser discípulo de Jesus é quase pecado. Por quê? Porque ninguém quer pagar preço algum do discipulado. Toda vez que isso acontece na vida da igreja, Deus tem que permitir que venha uma perseguição. E a perseguição vem de uma maneira muito forte. E aí faz uma depuração entre os verdadeiros cristãos e os cristãos nominais. E por incrível que pareça, nesses períodos de perseguição é o tempo que a igreja mais cresce. Sabe por quê? Porque a multidão bate em retirada, mas os discípulos comprometidos continuam a viver uma vida santa e bonita, e o poder de Deus se manifesta, e milhares de pessoas começam a se converter, porque discípulos de Jesus fazem diferença. Essa campanha de oração, ela tem uma mensagem. O tempo todo a gente só ensinou uma mensagem. Se você olhar cada dia da campanha que você estudou naquele livrinho, ele só tem uma mensagem. A mensagem central de toda a campanha é essa: para viver para Jesus, você tem que ser discípulo dele, amá-lo acima de todas as coisas. E olha só, quando a gente ama Jesus acima de todas as coisas, algumas questões ficam sem sentido. Por exemplo, tem muita gente que diz que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, diz que essa aqui, por exemplo, é a sua igreja, mas tem medo de pedir o batismo. Sabe por que tem medo de pedir o batismo? Porque batismo exige compromisso. E batismo exige publicação do seu compromisso diante de pessoas significativas. E aí você vai ouvir a crítica de muita gente, é verdade. Mas lembra do que a Bíblia diz? Quem ama mais
pai, mãe, irmão, tio, vô, avó, eu estou acrescentando aqui, né? Não pode me seguir. Não tem jeito. Às vezes a gente não quer assumir, por exemplo, uma decisão que envolve a vida moral. Tem muita gente que não se batizou, não se acertou, não se tornou membro da igreja, porque a sua vida moral está errada. Está dormindo com a namorada, ou são descasados que cada um tem a sua casa, mas dormem juntos e não acertam a sua vida. Ou são jovens que não querem abrir mão da balada e querem seguir Jesus, compatibilizando aquilo que Jesus detesta, que é pecado, sem fazer acertos de santidade na vida. Queridos, não dá. A gente não consegue viver a vida cristã assim. É por isso que em determinados momentos Jesus olha para a multidão e diz assim: não me interessa uma multidão, me interessa um grupo de discípulos comprometidos com o reino. Isso vale para todos nós, porque as tentações, elas são diferentes para cada um, mas elas têm a mesma origem e o mesmo cerne. A palavra de Deus diz que as tentações vêm porque a nossa carne deseja. E não importa o que você deseja, é a sua carne que deseja. Mas o Espírito luta com a nossa carne e nos mostra uma outra maneira de viver. E não importa qual seja a tendência, o importante é aquilo que Jesus está dizendo que eu tenho que viver. E isso é ser discípulo. Não tem outro jeito. Quando eu vejo pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus, eu não vou encontrar uma coisa simples, fácil, aconteceu de repente, tudo mudou. Não, queridos, tem uma grande batalha dentro da alma, mas o que muda são os valores. Eu sei o que eu quero para a minha vida, eu quero Jesus. Eu sei o fim dessa história, porque Jesus preparou um lugar para mim. E aí então eu começo a assumir as minhas posturas para mim mesmo, dizendo não para mim mesmo, sim para Jesus, dizendo às vezes não para a influência dos amigos, pressão social, e dizendo sim para Jesus, às vezes até para a nossa família, porque agora eu amo Jesus e eu quero colocá-lo em primeiro lugar da minha vida. Queridos, quando a gente vive assim, a gente não tem medo de educar os nossos filhos na maneira de Deus. Todos os amiguinhos dos meus filhos fazem isso, fazem aquilo. Isso é problema deles. Você é servo do Senhor Jesus ou não é? Eduque os seus filhos segundo os valores do reino de Deus, porque o mundo aí fora não sabe o que fazer com as crianças. Porque esse jeito que eles estão dizendo só está aumentando o número de gente viciada em crack, só está aumentando o número de gente cheia de violência, ou coisas absurdas como um grupo de classe média de adolescentes que botam fogo num mendigo no meio da rua. Eu não estou falando de coisa, está no jornal. Se é isso o tipo de coisa que você quer para o seu filho, então segue o jeitão lá deles. Ou então seja um discípulo de Jesus, pega os valores do reino de Deus e coloca esses valores em prática na sua casa, na educação dos seus filhos. E não tema o que os outros vão falar, porque mais me importa a bênção de Deus na minha vida e na vida dos meus queridos. Se a gente ama mais Jesus, a gente abençoa os nossos filhos. Agora, se eu amo mais o meu filho e coloco de lado Jesus, eu vou fazer todas as vontades dele. E você já sabe o que vai acontecer. Está entendendo?
O que a Bíblia está ensinando para a gente é que discipulado é coisa séria. Jesus nos convida a ser seu discípulo, mas ser discípulo é construir com Ele um pacto de amor que o coloque em primeiro lugar na vida. E lembra sempre, o seu amor por Ele deve estar acima até daquilo que você mesmo deseja para você. Seus alvos, sonhos, desejos, filosofias e inclinações. Porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 10, verso 39, quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Porque a vida verdadeira é Jesus em nós. Dura esse sermão, pastor. Eu não sei quantos sobraram depois que Jesus pregou esse sermão, porque vai ficar mais difícil. Você vai ver hoje à noite, quando ele falar das outras questões, das outras condições, vai ficar mais complicado. Ele vai falar da cruz. Ele não vai falar de prosperidade, ele vai falar da cruz. Ele não vai falar que você nunca mais vai ter doença, ele vai falar na cruz. Ele não vai falar que você vai ficar rico, ele vai falar da cruz. Porque seguir a Jesus é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Nessa manhã eu queria orar com você. Queria terminar essa primeira parte dessa mensagem orando com você. Tem uma multidão aqui. Eu louvo a Deus porque essa multidão tem gente de todas as idades. Eu louvo a Deus porque tem crianças aqui, tem adolescentes, tem jovens, tem adultos, tem anciãos, tem famílias inteiras aqui. Eu louvo a Deus porque é um privilégio isso. Mas Jesus não quer uma multidão, Ele quer discípulos. E talvez hoje o Espírito Santo, de uma maneira muito particular, falou com você algo difícil de ouvir. Filho, para de estar só no meio da multidão. Eu quero que você me coloque em primeiro lugar. E sabe, nessa hora, o Espírito Santo coloca algumas coisas muito tolas. Muito tolas. Porque às vezes as coisas que tomam o lugar de Jesus na nossa vida são tolas. Talvez o Espírito Santo falou assim para você: olha, você ama mais a televisão do que a mim. Você ama mais o videogame do que a mim. Você ama mais o teu computador do que a mim. Você ama mais o Facebook do que a mim. Você está entendendo? Porque para mim, você não tem tempo. Mas você já viu quantas horas você gasta com essas coisas? Você está entendendo o que eu estou falando? E aí o Espírito Santo de Deus não está falando, mas está dizendo, você está disposto a me colocar acima de todas as coisas? Quando a gente coloca Jesus acima de todas as coisas, começam a mudar alguns valores na nossa vida. E a nossa cabeça começa a mudar, porque, queridos, a nossa cabeça ela é entulhada pelo diabo de coisas fúteis, vazias, que não têm sentido, que não levam a nada. Porque se a gente começa a buscar os valores do reino de Deus, a gente tem uma paixão, um alvo, uma causa, o reino de Deus acima de todas as coisas.
Então hoje, se o Espírito de Deus está colocando alguma coisa no teu coração e está falando, filho, me coloque em primeiro lugar, eu quero orar por você. Se hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, sai da multidão para ser meu discípulo. Se hoje o Espírito Santo de Deus está colocando alguma coisa prática, que você tem que começar uma mudança. Eu sei que tem muitas outras, mas às vezes a gente tem que dar um primeiro passo, aquela primeira atitude. E se o Espírito Santo de Deus está falando isso com você, eu queria orar por você. Porque o discipulado com Jesus é um aprendizado. Porque a palavra discípulo quer dizer aluno, aprendiz. Ou talvez, no contexto hoje mais moderno, né, seria um estagiário, sabe? Aquele que vem comigo, vem aprender fazendo, vem aqui. E Jesus está dizendo, olha, eu quero fazer de você meu estagiário do reino. Você vai aprender comigo, eu vou colocar da minha graça nas tuas mãos, você vai aprender a andar comigo. Mas para isso, você tem que me colocar em primeiro lugar.